Eu te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje uma série de exposições no livro de Gênesis que vai nos acompanhar por algumas semanas. Nós vamos, Deus permitindo, nessa primeira fase, por assim dizer, da exposição de Gênesis, nós vamos nos deter nos capítulos iniciais, nos 11 primeiros capítulos, vou falar sobre isso já já. Aí nós vamos, com exceção do domingo do dia 19, né, que vai ser durante o carnaval, todos os domingos pela manhã, de agora até chegarmos ao final do capítulo 11, nós vamos pela manhã estudar e meditar no livro de Gênesis. Nós vamos ler, depois vou apresentar não só o texto, como um pouco dessa série. A série se chama No Princípio, série de exposições em Gênesis. A mensagem de hoje é Prólogo da Criação. Gênesis 1 e 2 apenas. Você pode acompanhar assentado como está a leitura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos orar? Pai, te pedimos que, mais uma vez, por tua misericórdia e graça somente, o Senhor ilumine nossa mente e coração, para que não só observamos informações, mas sejamos, ó Pai, moldados, transformados pela Tua Palavra. Alimenta-nos, Senhor, mais uma vez. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Prólogo da Criação é o título dessa mensagem de hoje. Prólogo, basicamente, é a palavra usada para descrever um diálogo ou um monólogo que apresentava o drama, ou os termos do drama de uma peça antiga grega. Então, de alguma maneira, eu entendo que os primeiros dois versos, na verdade o capítulo 1 como um todo, mas especialmente os dois versos, são o prólogo da criação, são a apresentação dos termos básicos para nós entendermos a criação e algo que vai nos acompanhar. Primeiro, como essa é a primeira mensagem dessa série, eu teria muito para apresentar que vai ser útil para todo o livro de Gênesis, mas eu precisaria de uma mensagem inteira para isso. Eu creio que não é esse o objetivo de uma mensagem. Por isso eu vou, nessa introdução, falar um pouco mais sobre o livro como um todo, mas em cada mensagem eu vou tentar acrescentar conhecimento que nos ajude a entender e acompanhar o livro de Gênesis nessa série de exposições. Primeiro, o nome Gênesis significa origens ou começo. Ele foi escolhido na tradução grega do Antigo Testamento, que é conhecido como Septuaginta. Nessa tradução foi escolhido esse nome, Gênesis, que literalmente quer dizer origens, como eu falei, ou começo. E se você ler o livro de Gênesis de forma atenta, vai perceber que a expressão origens aparece diversas vezes, sempre dando início a um novo bloco dentro do livro. Inclusive, alguns estudiosos estudam o livro de Gênesis a partir dessa expressão. Cada vez que ela aparece, origens, 11 vezes no livro de Gênesis, eles entendem que inicia um novo bloco, uma expansão da história. Por exemplo, daqui a pouco, no capítulo 12, verso 4, aparece pela primeira vez a palavra origens. Gênesis, se for em língua grega. Na versão hebraica do Antigo Testamento, é comum, em todos os livros, não só nesse, ser usadas as primeiras palavras do livro como o título do livro. Por isso, na versão hebraica, o título é No Princípio, que inclusive inspirou o título da série, No Princípio, porque são as primeiras palavras do livro, inclusive na versão original hebraica. Esse livro, o livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro da origem ou do princípio, ele tem pelo menos duas grandes divisões. Ao longo dessa série você vai perceber isso, mas especialmente a primeira parte, que é o que nós vamos explorar nessa etapa inicial. A primeira divisão é o capítulo 1 até o capítulo 11. O que nós temos em Gênesis 1 até o Gênesis 11? Nós temos as origens do universo, as origens da terra, a origem da humanidade. Nós temos essas descrições do início dessas fases dentro da criação. As
primeiros 2 capítulos, a criação como um todo. No capítulo 3 a 5, a queda e as suas consequências. Capítulo 6 a 9, o dilúvio como uma consequência palpável, percebida por toda a raça humana da queda. E a rebelião de Babel, capítulos 10 e 11, como uma espécie de prelúdio do anúncio da aliança, que será o início da segunda parte. Porque a partir do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, o que nós temos ali são as origens, mas agora do povo hebreu. Especialmente as origens dos patriarcas, ou seja, os pais da nação de Israel. Então, esses 2 grandes blocos, Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 a 50. Nós vamos, nessa primeira fase da série, estudar Gênesis de 1 a 11. Então, são essas origens mais amplas, para além apenas do povo da aliança no Antigo Testamento. É interessante também destacar e perceber que alguns temas que vão ser apresentados em Gênesis vão estar presentes depois como base do ensino do Novo Testamento, inclusive na pregação apostólica. Por exemplo, a responsabilidade diante do Criador é um tema que é apresentado em Gênesis e que aparece no Novo Testamento muitas vezes na pregação da igreja. Outro elemento que está em Gênesis que aparecerá no Novo Testamento na pregação da igreja, a origem divina do casamento. A compreensão de que o casamento não é uma invenção humana, foi o próprio Deus que estabeleceu, está em Gênesis, e isso vai ser pregado e anunciado claramente no Novo Testamento. Também estará presente mais à frente nas Escrituras, algo que está em Gênesis, que é o julgamento de Deus quanto ao pecado. O livro de Gênesis já mostra como Deus trata de forma séria aquilo que é sério, que é o pecado, a desobediência contra o Senhor. Mas também, já no livro das origens, é apresentada a salvação pela fé em Deus. O apóstolo Paulo prega a salvação pela fé e ele recorre a Gênesis, falando de Abraão. E também vai aparecer um tema recorrente no livro de Gênesis, mas esse é mais na parte final do livro, que será muito, muito importante para a igreja do Novo Testamento, que é a visão que a caminhada do povo de Deus é uma peregrinação. A peregrinação dos patriarcas será a base para entender a peregrinação da igreja no Novo Testamento. Isso é muito também interessante. Os primeiros 2 capítulos, como eu disse, nós vemos a criação do cosmos, da humanidade e da família. Hoje nós vamos dar a introdução, ver o prólogo dessa criação. Mas é importante falar algo aqui, eu queria a sua atenção quanto a isso. Nessa série de mensagens, inclusive hoje, eu não vou me deter detalhadamente nas diferentes escolas científicas sobre a origem do universo, nem sobre as tentativas, às vezes, até de mistura entre ciência e fé. Na série de mensagens, eu vou me deter mais a expor os textos. Então, eu vou tocar em alguns pontos dessas visões e escolas, naquilo que elas confrontam ou são confrontadas pelo texto. Não vou descrever detalhadamente, mas eu posso recomendar materiais para você estudar mais sobre isso, que a gente chama de cosmogonia, que é a origem do cosmos, a origem do universo. Então, eu não vou me detalhar muito, mas um ponto fundamental que vai aparecer em todas as mensagens dessa série, e agora eu digo de forma explícita, é que toda descrição da origem do universo sem Deus é também uma religião. Pode ser chamado de ciência, mas é uma religião. E, na verdade, é uma religião rival do cristianismo. Entende o que eu estou dizendo? Acreditar que tudo veio do nada só é possível com fé. Só é possível com fé. É possível empregar linguagem científica para descrever eventos primordiais, mas há um ponto onde não é possível investigar mais, e dali é dado um salto de fé, não no Deus verdadeiro, mas em outra coisa, para descrever o que está antes. Então, qualquer descrição da origem do universo que deixa Deus fora dessa descrição é também uma religião, mesmo que tenha linguagem que nós chamamos científica, mas é também objeto de fé, nesse sentido, é religião. Pautar a nossa vida, por exemplo, pela hipótese, e essa é uma palavra muito importante, Hipótese, aqueles irmãos que são do ambiente científico, sabem muito bem o que ela quer dizer, mas nós que não somos, entendemos o que quer dizer hipótese, Hipótese não está confirmada ainda, É hipótese, Ela vai ser testada, nesse caso não tem como testar, Não tem como testar a origem do universo, mas isso é conversa para uma próxima mensagem. Não vou tentar não me empolgar para falar sobre isso hoje. Mas tentar pautar a vida na hipótese de que o nada
espontaneamente gerou o tudo, requer fé. Requer fé também. Porque não tem como reproduzir esses eventos. Não tem como, no ambiente de laboratório, não tem como por meio de experimentos, não tem como desenhar nem esse experimento para mostrar os eventos que deram origem ao universo. E mesmo que fosse possível, atenção com isso, não é possível, e eu creio, como leigo, que nunca será possível desenhar esse experimento. Mas mesmo que fosse possível, há um problema nesse experimento. Esse experimento vai ser desenhado num universo que já existe. E os eventos aconteceram num universo que não existia. Então não tem como reproduzir o que aconteceu na origem do universo. Porque para isso você teria que ter um lugar que não existe. Só nos filmes, né? Tem um lugar chamado lugar nenhum, né? Só quem gosta de Marvel sabe do que eu estou falando, não é isso? Não tem como reproduzir eventos por meio de um experimento quando não existia nada, porque eu já estou num lugar onde existe tudo. Logo, viver pautado por essa hipótese requer fé. A título de ilustrar isso, porque eu vou tentar não chatear os irmãos com essa questão, que é apenas os amantes da física, como eu, e alguns poucos mais malucos podem se interessar por isso. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. A gente aprende isso na escola. Uma coisa chamada, por exemplo, leis da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a base da lei da termodinâmica, ela diz que num sistema a energia não pode aparecer e nem desaparecer. Não pode. Não pode. E que esse sistema só pode ter aumento de energia se algo fora do sistema doar, entre aspas, essa energia. Se o universo é um sistema, da onde veio a energia para começar o universo? E pasme, dizem que a energia do universo está diminuindo. Ela está indo para onde? Se só o universo existe, entre aspas. De maneira que a teoria prevalecente hoje, que é do Big Bang, por exemplo, ela não respeita a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, para explicar o universo com essa hipótese, eu teria que dizer que, por um tempo, as leis que regem o universo hoje não estavam funcionando. Elas passaram a funcionar só depois. O universo funcionou por um tempo com outras leis, mas depois ele passou a funcionar com essas leis. Como? Não tem como responder. E para nós cristãos? O cristão, ele pode ter dúvidas sobre a idade da Terra. A gente não precisa discutir se é 5 mil, 10 mil, se 1000 é 1000 ou é 1 milhão. O cristão pode ter dúvidas sobre a idade da Terra. Ele pode ter interesse em discutir esse assunto, aprender mais sobre isso. Mas, atenção quanto a isso, não há como permanecer um cristão e negar a criação como sendo um ato direto e intencional de Deus. Essas duas coisas não conseguem caminhar juntas. Então, você pode ter dúvidas sobre os detalhes, sobre meandros, e você pode ter interesse ou não de sanar essas dúvidas. Mas ninguém consegue permanecer um cristão se ele não confiar, não depositar confiança última, que nós chamamos de fé, de que o mundo que existe, tudo que existe, é ação ou foi resultado da ação direta e intencional de Deus. Não tem como permanecer um cristão sem isso. Negar a criação, então, meus irmãos, não é uma questão de maturidade intelectual ou resultado de seguir uma questão mais lógica. Negar a criação como a Bíblia ensina não é isso. Negar a criação como a Bíblia ensina é, na verdade, uma necessidade para quem precisa fugir da realidade, da responsabilidade humana, da soberania de Deus e do propósito que Ele estabeleceu para tudo que criou. Há um tempo atrás, quando Richard Dawkins ainda era famoso e um pouco relevante no debate, para quem não sabe, ele é um famoso, hoje menos, mas famoso defensor do ateísmo. Ele escreveu um artigo o artigo chamava-se Deus, um delírio, onde ele falava que a narrativa da criação e tudo sobre Deus é um conforto para pessoas que têm medo do escuro. Lennox escreveu um livro, e na sua tese principal desse livro ele diz que, na verdade, o ateísmo é uma necessidade para quem tem medo da luz. Para quem tem medo da luz. A negação da criação, conforme a Bíblia narra, que Deus é o criador intencional de todas as coisas,
é apenas uma tentativa de fugir da luz, de tentar ficar no escuro, para não ver a realidade que está no espelho, a realidade que está à nossa volta, e assim por diante. Então, é uma questão muito mais moral do que intelectual. Mas, pastor, como é que a gente relaciona? Você está lendo Gênesis 1 e 2, vou falar sobre esses versos, vou me ater a eles. Mas como a gente relaciona, então, pastor, as questões da Bíblia e da ciência? Primeiro, se eu puder sugerir um caminho, que é o caminho que, pela graça, eu tenho seguido. Meus irmãos, como um herdeiro que eu me considero da teologia reformada, eu não acredito que há qualquer contradição entre a Bíblia e a ciência, porque ambos têm o mesmo autor. Ambos têm o mesmo autor. A boa ciência e a boa interpretação bíblica não podem negar uma outra, porque elas têm o mesmo autor. Deus escolheu revelar-se de duas formas na criação e na palavra, como se Deus escrevesse dois livros que anunciam aspectos distintos e complementares do seu papel como criador, dos seus desígnios e, no caso da palavra, da sua obra de redenção de todas as coisas. Dito isso, Gênesis, o livro de Gênesis, o livro das origens, ele não se propõe a trazer uma narrativa científica da criação. Não é essa a proposta de Gênesis em nenhum momento, inclusive no capítulo 1. Mas, assim como toda a Bíblia, guarda isso, em tudo que esse livro, qualquer outra parte das Escrituras, apresentar aquilo que nós chamamos de pontos ou evidências científicas, nisso ele fala a verdade. Ele não se propõe a ser uma descrição científica da origem do universo, mas aquilo que ele tocar pontos que são considerados de conhecimento científico, a Bíblia fala a verdade, porque ela não mente. A questão da autoria é por demais crucial, e eu não tenho dúvidas que a autoria é mosaica, mas Deus preparou Moisés para receber a revelação sobre a origem do universo. Moisés não estava lá, na verdade. Moisés não estava lá. Pastor, mas como é que ele escreveu? Isso é muito simples também. Marcos não estava lá em tudo que Jesus realizou, e Marcos escreve sobre o ministério de Jesus Cristo, não é verdade? Lucas não estava lá em tudo que Jesus realizou, e escreve no ministério de Jesus Cristo. Inclusive, Lucas diz como que ele fez, né? Ele foi inspirado a pesquisar sobre isso. Mas agora, voltando a Moisés. Deus preparou Moisés para conhecer, para receber essa revelação da origem do universo, para falar sobre a origem da humanidade, sobre o povo da aliança, e aprove o Senhor usar Moisés para isso. E é interessante porque Deus não usou nenhum outro dos seus grandes servos da história. Antes da história de Moisés, o próprio Moisés descreve que outros grandes servos de Deus habitaram a terra, e Deus não os escolheu para tanto. Deus escolheu Moisés para fazer esse registro. E é interessante porque, pela mão da providência, esse mesmo Moisés, ele foi preparado dentro dos conhecimentos mais avançados que haviam no mundo antigo. Porque nós temos que nos lembrar que Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés teve acesso aos melhores tutores no palácio do homem mais poderoso do mundo. Todos os arquivos, todos os escritos, todas as pesquisas, tudo estava ao acesso de Moisés. E é bem provável, eu diria que é quase certo. Ele teve contato com tudo, já que ele estava sendo preparado para ser um homem na casa real de Faraó. Ele deveria saber sobre tudo. Sobre tudo. Mas Deus não inspirou Moisés para usar a linguagem científica que ele aprendeu. Por quê? Creio que duas questões. Primeiro, o conhecimento que nós temos aqui sobre o universo é conhecimento revelado. Ele não pode ser obtido por sabedoria ou engenhosidade humana, mas apenas pela graça de Deus em revelar-se. Deus estabeleceu o conhecimento e a ciência. O cientista está trabalhando para Deus, saiba ele ou não, lendo o livro de Deus chamado Criação. Mas há conhecimento que Deus estabeleceu, transmitir, revelando. Porque nenhum ser humano, por mais capaz que fosse, nem a soma dos conhecimentos dos seres humanos seriam capazes de obter tal conhecimento. Por isso Deus não inspirou Moisés para usar a linguagem científica que ele conhecia, mas para usar uma linguagem apropriada, e essa é a segunda razão pela qual usou sua linguagem, para a mensagem que Deus queria transmitir. Deus não usou a linguagem para atender a nossa curiosidade. Talvez isso nos frustre um pouco, seja sincero. Mas Deus usou a linguagem que Ele sabe ser o melhor, porque não é sobre nós. É sobre Deus e o que Ele quer comunicar.
Pensa na Bíblia como um todo. Por que Deus não nos deu, por exemplo, um livro de definições teológicas? Por que Deus não deu para o seu povo assim, olha, está aqui um dicionário de definições teológicas. Você procura lá o verbete, santidade, e lê. Não é isso. Deus nos deu um livro que é uma história. Por quê? Porque Deus não sabe escrever ou inspirar para escrever de forma analítica, de forma sistemática? Não. Porque Deus tem uma intenção de comunicar e a linguagem que ele escolheu é a melhor. João Calvino, inclusive, dizia que a Bíblia é a ama balbuciando para o bebê, gugu, dadá. Toda vez que eu leio um texto que eu acho difícil, e pastor lê muito texto difícil também, eu fico humilhado, que eu falo, esse texto que eu não entendo é Deus falando gugu, dadá. Se Deus falasse, então, de forma plena, aí que eu não entender nada. Deus está balbuciando pacientemente para mim, e eu não estou entendendo plenamente ainda. Perceba a vastidão do conhecimento de Deus, mas que Deus escolheu revelar parte disso sobre a origem das coisas, a origem do universo, aquilo que chamamos de cosmogonia, por meio de Moisés, mas não em linguagem científica, numa narrativa do que ele fez. Como eu disse, essa introdução é um pouco mais longa do que o habitual, mas eu vou encerrar a introdução para voltar para o texto agora, com duas implicações básicas que mostram para nós por que a narrativa da criação é tão importante. Preste atenção, porque essas implicações envolvem muito mais do que Gênesis. Envolve toda a caminhada do cristão. Primeira delas, se Deus não é criador, não existe ordem e sentido no mundo. Se Deus não é criador, não existe ordem e sentido no mundo. Porque não vai existir certo e errado, não vai existir bom e mal, ordem e desordem. Por quê? Porque não existe padrão. Não existe padrão pelo qual guiar minha vida, não existe padrão pelo qual a humanidade seguir. Cada um pode fazer o que bem entender, porque não tem consequências eternas e muito menos tem alguém para prestar conta. Se Deus não é criador, não existe sentido no mundo. Dostoiévski dizia isso. Se Deus não existe, logo tudo é permitido. Está na boca de um dos seus personagens. Por quê, pastor? Porque se nós viemos do nada e vamos para o nada, não existe sentido. Se nós somos poeiras cósmicas vagando no universo, poeiras não têm dignidade. Essa é a razão pela qual a visão naturalista evolucionista, levada a últimas consequências, desemboca, por exemplo, no nazismo. Os nazistas, todos eles eram naturalistas evolucionistas. Por quê? Porque poeira não tem dignidade. Eu posso fazer com a poeira o que eu quiser. Todo regime totalitário é, por natureza, contrário à narrativa das Escrituras. Por exemplo, no final da década de 40, o regime soviético reuniu o seu alto escalão de cientistas e disse que eles tinham que elaborar hipóteses e teorias para remover da mente das pessoas na antiga União Soviética a ideia de Deus criador. Por quê? Porque o regime totalitário precisa que as pessoas não tenham dignidade. E poeiras que vêm do nada e vão para o nada não têm dignidade. Se Deus não é criador, não existe sentido no universo. Não existe sentido no universo. Você vai fazer o bem por quê? Você vai cuidar de você mesmo, das outras pessoas. Você vai aceitar, inclusive, o mal de outro, tolerando. Por quê você faria isso? Se Deus não criou, nós somos nada. Estamos indo para lugar nenhum. Que é o existencialismo levado às últimas consequências. Somos nada, vamos para lugar nenhum, logo nada importa. Essa é uma implicação complexa. Mas há uma mais específica. Se Deus não é criador, ele não pode ser redentor. Se Deus não é criador, não existe redenção. Pelo menos não da parte dele. Porque como alguém pode confiar que Deus tem poder para salvar, enquanto não acredita a ele o poder absoluto de criar? Se Deus é alguém que está passivamente acompanhando o curso chamado de natural do universo, enquanto esse universo evolui por si mesmo, por que ele faria qualquer intervenção na sua vida ou na minha vida? E mais,
Como ele teria o poder para fazer essa intervenção na sua vida, na minha vida, se ele está fora e alheio e o universo segue um curso natural? Que poder ele teria para intervir? Logo, não tem esperança. Isso pode parecer papo esquisito, mas há uma teologia que segue essa linha, chamada teologia do processo. Acredita que Deus está de fora, alheio, passivo, acompanhando as coisas. Não tem esperança de redenção. Porque se ele não é o Criador e não sustenta o universo, ele não tem nem motivo, nem poder para agir. Se Deus não é Criador, não há Redentor. É indispensável para a nossa mensagem como igreja uma compreensão correta da doutrina da criação. Meus irmãos, o sentido pleno do Evangelho, tanto para você entender para a sua salvação, quanto para pregar para um amigo, o sentido pleno do Evangelho depende da compreensão e da crença na criação realizada por Deus. Depende disso, não se engane. Warren Wiersbe diz assim, ouça essa breve citação. Quando refletimos sobre os atos de Deus registrados em Gênesis 1, não podemos deixar de nos curvar reverentemente em adoração, pois seus atos criadores revelam um Deus de poder e de sabedoria, cuja palavra tem autoridade. Só há redenção, porque há um Criador. Se Deus não criou, não é Redentor, porque Ele não pode intervir ou salvar naquilo que está alheio à sua vontade. Mas não é assim que a Bíblia descreve, e essa é a boa notícia. O verso 1, agora você pode voltar para a sua Bíblia, ele diz que Deus é Criador. Essa é a declaração central do versículo 1. Os irmãos podem ler? Todos os irmãos? No princípio. Esse primeiro verso da Bíblia, ele é quase como um título, resumindo a obra criadora que vai ser descrita em detalhes nos versos seguintes. E é interessante perceber que o texto bíblico não começa tentando provar a existência de Deus. Não. O texto bíblico começa narrando a ação de Deus. Deus escolheu revelar-se, não dando provas da sua existência, mas apenas descrevendo o que Ele fez. É assim que Deus tem o desejo e faz e realiza a revelação de si próprio, mostrando apenas o que Ele fez. E a palavra que aparece aqui, que é princípio, no texto hebraico original, não tem o no. Essa é a nossa língua que precisa dessa junção, né? Mas começa com princípio. Princípio aqui não é o começo para Deus. A narrativa não é para dizer que nesse dia Deus começou. Deus estava antes, e até quero recomendar, mandei mensagem para ele na sexta-feira, pastor Leandro Peixoto, Segunda Igreja Batista de Goiânia. Se você não conhece, você está perdendo tempo, está fazendo errado na sua internet. Vai lá no YouTube, no canal dele, ele deve ter uns 200 mil seguidores lá no YouTube dele lá. Ele está pregando Gênesis, na verdade ele começou há um tempo atrás, mas ele é um pouco mais prolixo do que eu, já pregou 6 mensagens, ainda não chegou no versículo 1 ainda. Ele está no antes do versículo 1, ele está no título ainda do livro. 6 mensagens, mas eu recomendo. A segunda mensagem da série, ele fala sobre quem era Deus antes do princípio. Para nós hoje, basta dizer que princípio não é o princípio de Deus, não é o começo de Deus, mas é o começo para nós do tempo, do espaço e da matéria. O tempo, o espaço e a matéria têm começo, e o começo é Deus criando essas coisas. E isso nos ensina algumas questões importantes. Por exemplo, primeiro, que se existe começo, faz sentido que tenha fim. Não é verdade? Se algo começa, faz todo sentido que termine um dia. Se a matéria não é pré-existente, e ela não vai durar para sempre, como nós conhecemos. Essa é a visão, por exemplo, do materialismo histórico, ou dialético, que desemboca, por exemplo, no marxismo, que a matéria é pré-existente, se ela é pré-existente, ela dura para sempre. Não é essas que são as escrituras. Ela tem começo. Se tem começo, faz sentido que tenha fim. E isso é importante por quê? Porque, normalmente, quem alegoriza Gênesis, ou quem desacredita Gênesis, faz a mesma coisa com Apocalipse. Quem relativiza o começo, geralmente ignora ou desvaloriza o fim. Por quê? Porque quem nega o começo, quem não pode aceitá-lo, não tem interesse na consumação que a palavra apresenta. Mas nós, o povo de Deus, olhamos para trás e vemos o começo, isso nos leva a refletir para onde vamos. É por isso que a Bíblia fala sobre o futuro. Nós estamos tanto enraizados no nosso passado,
quanto conectados ao futuro. Se teve começo, tem fim. E eu tenho que viver à luz disso. À luz da origem, do que como eu sou. E à luz do fim que as coisas terão. Eu não posso viver alheio a isso. Viver alheio a isso é cair naquele caminho que eu disse antes, do conhecido existencialismo. Não tem origem, é nada para trás. Não tem fim, é nada para frente. Logo, não importa nada agora. Mas o cristão sabe que tem começo, sabe que tem fim. E então ele é guiado por essa certeza para viver à luz do que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Uma outra questão que nós somos ensinados, além disso, quando vemos que houve um princípio para tudo que existe, é que, como eu disse, a matéria não é autoexistente, ela é trazida à existência, Deus a criou, logo, tudo o que existe pertence a Ele por autoria. Tudo que existe pertence a Ele por autoria. O Salmo 24, de forma poética, abre assim, não é isso? Dizendo que o mundo, a terra, os habitantes, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então, a narrativa abre dizendo que no princípio, ou seja, a primeira coisa que descreve sobre o tempo, sobre o espaço e a matéria, é Deus dando início a essas coisas, Deus criando essas coisas. Deus estava antes e Ele agora cria. E ainda mais, Moisés usa uma expressão para falar da totalidade, os céus e a terra, que é uma maneira de referir-se ao todo do universo. Porque, olha, tudo que nós observamos, sejam os céus e a terra, tudo, mostrando em outras palavras, que Deus criou tudo o que existe. O universo tem uma origem pessoal e ele é fruto da vontade e dos planos de um ser que não está preso a esse universo. Às vezes você pode ouvir um colega seu, um amigo, falar assim, tudo é Deus. Deus está em todo lugar. Primeiro que, se tudo é Deus, nada é, né? É isso? Se eu falar para você que todos os seus dias serão perfeitos, nenhum será, porque são iguais, né? Só tem um dia que você considera perfeito porque você teve dias ruins, não é isso? É por contraste, isso é uma questão até filosófica. Se tudo é, nada é. Mas não é só isso. Se Deus é ou está em cada coisa desse universo, Ele está preso a esse universo. Na matéria, no espaço e no tempo. Mas o Criador deu origem a esse universo por sua vontade, Ele não está preso a esse universo. Eu sei que isso já faz a nossa mente, já agora, pensa na vastidão do universo, e agora pense em alguém que está fora e é maior do que essa vastidão para criá-lo. Eu não sei o número exato, mas, se eu não me engano, existem mais de 100 bilhões de planetas contados. 100 bilhões de planetas. Mesmo que o número seja muito menor, ou seja muito maior, mesmo que o número fosse só algumas centenas de milhares, Deus criou isso tudo no princípio e Ele não está contido em nada disso. Ele não está preso em nada disso. Ele perpassa, toca, interage com tudo isso, mas Ele não está preso em nada disso. Ele não é um pedaço ou tem seus pedaços em nada disso. Não. O universo é criado pela vontade dEle. O Warren Wiersbe novamente vai dizer, o Deus da Bíblia, Ele é eterno e não tem começo. Ele é infinito e não possui qualquer limitação de tempo ou espaço. Ele é perfeito e não tem como melhorar. E por ser imutável, não tem como sofrer qualquer alteração. Perceba que refletir já na imensidão do que foi criado, já aponta para nós um Criador muito superior que a nossa imaginação é capaz de especular. E é por isso, inclusive, que argumenta, escreveu com razão, que o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, nunca seria criado pela imaginação humana, porque Ele tem muitos atributos que não tem nenhuma relação com o que nós fazemos ou experimentamos no dia a dia. Como nós pensaríamos num Deus tão grandioso, tão maior que o universo, se nós nem conseguimos compreender o tamanho desse universo? Como nós pensaríamos num Deus tão poderoso, se nós não temos nada na criação com um poder minimamente parecido? Como nós poderíamos inventar um Deus santo e perfeito, se nós não sabemos o que é essa de perfeição? Perceba, apenas refletir no fato de que Deus é o Criador, desde o princípio, todas as coisas que existem. Tudo que existe foi gerado e produzido por Ele, pela sua vontade, já mostra para nós o tamanho do nosso Deus. No Salmo 33, nós lemos o Salmo 33 aqui no culto, tem um resumo poético, verso 6.
Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Interessante essa figura poética, né? O sopro de Deus é capaz de fazer tudo existir. Como precisa, meus irmãos, ser grandioso o ser que criou um universo tão imenso, tão complexo, e que garante o funcionamento desse mesmo universo nos mínimos detalhes. Imagina a grandiosidade, a imensidão de Deus. Meditar nessa grandiosidade de Deus, pela observação da vastidão do que Ele criou, deve promover temor no coração dos homens. Nós não conseguimos medir a imensidão desse universo. E a Bíblia diz que tudo que existe, inclusive que a gente não descobriu ainda, não conhece, é obra de um ser. É fruto da vontade de Deus, que apenas precisou chamar para existir e veio a existir. O verbo escolhido aqui, e eu creio que não é casual, para descrever essa ação criadora, esse criou, ele dá o sentido de criar do nada, ou a partir do nada. Ou seja, a descrição, então, de Gênesis 1 é que Deus criou sem uma matéria-prima prévia. Deus não tinha elementos prévios, como uma criança construindo com legos, juntando. Não, não. Deus criou sem que houvesse peças ou matéria-prima. Ele próprio fez existir o que ele desejava para criar. Isso também revela o tamanho do poder de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando vai aos Romanos, no capítulo 4, falar da fé de Abraão, do patriarca Abraão, ele diz assim, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Nós não temos como comparar esse poder com nada no universo que nós conhecemos. A capacidade de chamar para existir uma coisa que nunca existiu. Perceba, não é só você imaginar uma coisa diferente. Não é como uma criança que às vezes pode fazer um desenho de um animal com parte de outros animais que ela conhece e sair um desenho estranho, né? Não é isso. Sem existir. Não está na imaginação de ninguém. Não foi planejado, imaginado, sonhado, nada disso. Deus chama a existência e passa a existir. Cabe notar também que esse mesmo verbo, criar, ou criou, está no singular. Mas o substantivo que é dado para Deus, em Gênesis 1, está no plural. Interessante isso, né? Um substantivo plural com o verbo no singular. E essa apresentação de Deus como plural, agindo como um só, aparece em muitas partes do livro de Gênesis. Inclusive, Gênesis 1:26, que nós conhecemos o façamos, né? Façamos, também, sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural. Assim, a doutrina da Trindade, como será conhecida e explícita no Novo Testamento, ela não está formulada de forma nenhuma em Gênesis, mas as raízes dessa doutrina podem ser encontradas na narrativa da criação. Na primeira narrativa da Bíblia, na verdade, na primeira sentença da Bíblia, temos as raízes, as primeiras sementes daquilo que o Novo Testamento vai nos ensinar sobre o Deus que é um e três. E inferimos disso, e da doutrina da Trindade, em relação à criação, que Deus não estava só, inclusive, quando criou, e logo ele não criou o universo por uma necessidade. Talvez vocês tenham já ouvido isso, espero que não, coisa do tipo, Deus criou o homem porque ele estava sozinho, precisava de companhia. Deus criou o universo para que ele tivesse alguém com ele. Deus não estava só, porque o Deus bíblico, ele é um e três, e ele goza de perfeita comunhão em si próprio. Ele é pleno, ele é completo e satisfeito em si mesmo. Logo, esse Deus, assim, completo e pleno, não cria porque precisa. Não é uma necessidade. A gente vai, inclusive, trabalhar nas próximas semanas as motivações que ele revela para ter criado, para expressar atributos por vontade própria dele, e, em especial, a sua graça, que será trazido à luz mais claramente no Novo Testamento. O Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés, o mesmo autor do livro de Gênesis,
onde ele faz o contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Ironicamente, um salmo provavelmente Moisés escreveu quando ele tinha apenas uns 120 anos, mas ele está falando da brevidade da vida humana. Ele diz assim no versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele, como Pai, Filho e Espírito, sempre gozou de perfeita comunhão e relacionamento em si. Então, a motivação da criação não poderia ser a falta de algo nele, mas é fruto da sua graça, que seria demonstrada de forma mais nítida na obra de salvação. A criação, meus irmãos, ela é o prelúdio e o fundamento da redenção. A criação é o prelúdio e o fundamento da redenção. E a obra de redenção lança cores ainda mais nítidas na criação. Porque quando nós comparamos ou vemos esses grandes feitos de Deus, vemos que Ele criou com a intenção perfeita e sábia, mesmo que escape para nós todos os pormenores, de operar salvação para quem não existia. E Ele salva o que lança a luz e beleza ainda maior numa obra de criação, porque desde o começo Ele fez com essa intenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então vamos ao versículo 2. Versículo 2 é uma espécie de transição entre esse título e o que nós veremos nas próximas semanas, que será do verso 3 em diante. Vamos ler o versículo 2. A terra... sem forma e vazia, são expressões complementares para deixar claro que não existia nada que hoje nós vemos no mundo criado e que esse próprio mundo não existia. Nada existia. É difícil para nós entender isso, né? A existência do nada. O nada é não existir. Mas a descrição da narrativa é essa: olha, quando nada existia, não havia forma, não havia matéria, não havia nada. Deus estava lá agindo, e foi lá que Ele começou a criação, nesse ponto que Ele estabeleceu como princípio, nesse ponto que Ele escolheu como começo. E esse abismo, que é também fruto da ação de Deus, é um esforço da narrativa de Moisés para descrever esse vazio de formas e matéria. Deus está criando do nada, é o verbo que é usado no versículo anterior, versículo 1, inclusive um verbo que só é empregado para Deus, que é o verbo bara. Só Deus cria desse jeito, com esse verbo hebraico. Ele cria a partir do nada, nesse espaço, entre aspas, digamos assim, chamado abismo, que Ele próprio estabeleceu e criou como um local de trabalho para criar tudo o que existe. O trabalho do Todo-Poderoso, então, é feito dessa maneira, sem nada para lhe auxiliar, sem matéria-prima, no vazio, no nada, Ele chama a existência. Como eu disse, Deus não estava organizando peças previamente existentes, mas criando coisas que não existiam. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Não foi feito do que se vê. O visível foi feito do que não se vê. Não tem nenhuma maneira de descrever isso de forma precisa. Moisés, inspirado por Deus, então, ele, em suas palavras iniciais, ele apresenta questões importantes de Deus como Criador. Primeiro que ele mostra a distinção. Deus é distinto da criação. E esse é um elemento crucial na nossa cosmovisão cristã. Deus é distinto da criação. Nós veremos um pouco mais à frente sobre isso. E segundo, ele mostra que, tendo esse total controle e poder para chamar a existência, Deus assim o fez como Ele bem quis. E dessa maneira, a narrativa bíblica da criação, ela é muito diferente das narrativas antigas sobre a criação, ao contrário do que alguns podem afirmar. Ela é muito diferente. Por exemplo, os babilônios têm uma descrição de criação cheia de embates, de divindades que estão em guerra, com caos, ódio e violência na origem do universo. Assim os babilônios descrevem a origem do universo. Enquanto o Deus das Escrituras, Ele é único, supremo e soberano. Ele não tem rivais. Na verdade, nem a não existência é rival para impedir que Ele crie como deseja. É muito diferente. Muito diferente. O Deus verdadeiro, Ele é apresentado nas Escrituras
como a suprema majestade que criou tudo como quis. A narrativa da criação também tem um grande contraste com as descrições que os filósofos fazem do papel das divindades na origem do mundo. Essa narrativa que Moisés aqui apresenta no livro de Gênesis não só é diferente das antigas narrativas de outros povos, mas é diferente, inclusive, do raciocínio e da capacidade que o homem tem, dos mais importantes filósofos, de entender como o universo veio a existir, como as divindades ou os deuses interagiram com esse universo. Primeiro, naquilo que eu chamei da pouco distinção criador e criatura. O Deus das Escrituras, apresentado como criador de tudo, ele não é um tipo de homem superior. Nem mesmo as nossas qualidades, todas elas elevadas a potências incalculáveis, poderiam resultar em Deus. E isso é apresentado no conhecimento filosófico. Por exemplo, a escala do ser de Aristóteles. Ele vai dizer que existe uma escala do ser. A pedra, por exemplo, é um ser pouco, né? Pouco ser. Pensa em ser como uma essência, uma coisa que produz alguma coisa. A pedra tem pouco ser. O ser humano tem mais. E a divindade teria mais. Mas não é esse o Deus que é apresentado nas Escrituras. Ele não é um homem com as suas qualidades elevadas a potências incalculáveis, não. Ele é superior não só em quantidade, ele é distinto na qualidade, ele é de outro tipo. Nós não podemos nos comparar a ele. E é interessante isso porque, mesmo ele nos fazendo a sua imagem e semelhança, já dando um spoiler dos próximos versos, das próximas semanas, mesmo a imagem e semelhança dele, não pode ser comparada a ele para expor quem ele é, de forma exaustiva, de forma perfeita e plena. Deus é distinto da criação, inclusive do homem, da humanidade. Ele é distinto. E segundo, esse contraste com o pensamento dos filósofos antigos, com os pensadores mais importantes que o mundo já produziu, também pode ser visto na relação entre o Criador e o mundo criado. Na visão clássica grega, por exemplo, a matéria é ruim e é contaminada. De maneira que um Deus nunca poderia tocar nela ou envolver-se com ela e permanecer sendo uma divindade, um Deus. Contudo, o Deus vivo e verdadeiro, ele não só cria tudo, mas ele se relaciona com o que ele criou constantemente. O Pai, o Filho e o Espírito que estavam presentes na criação, ainda hoje se fazem presentes no mundo, de forma inclusive mais plena no seu próprio povo, no povo de Deus. Então a distinção narrativa, ela é crucial, porque ela não só separa a descrição das Escrituras do verdadeiro, das antigas descrições dos povos, tentando explicar a origem do universo, mas até dos pensamentos mais profundos, das mentes mais brilhantes que o mundo já produziu. É diferente, é distinto. É um conhecimento que só o próprio Deus poderia transmitir sobre si mesmo, já que nem por criatividade, nem por capacidade racional, nós chegaríamos a tal conhecimento. Para concluirmos, o que isso quer dizer para nós hoje, pastor? O que isso vai nos afetar? Por que nos vamos preocupar com o livro de Gênesis, e em especial com a narrativa da criação no livro de Gênesis? Nós, e eu digo agora, não só nós, a Betel, a Igreja de Jesus Cristo, nós somos uma igreja em meio a uma sociedade que aceita tudo menos a exclusividade. Por exemplo, o mundo à nossa volta não tem problema com você dizer que Jesus é Salvador. Não tem problema. Mas tem problema se você afirmar, como a Bíblia diz, que Ele é o único Salvador. A exclusividade, ela é insuportável para a mente e o coração dominados pelo pecado. Ela é insuportável. E é por isso que a doutrina da criação é tão incômoda em nossos dias. Porque nós declaramos com o amparo bíblico que Deus criou todas as coisas, nós não deixamos nenhuma brecha para o acaso, para a sorte, para o controle humano, não sobra brecha nenhuma. Por isso a doutrina da criação é tão incômoda para a mente do homem sem Deus, porque ela é a declaração de uma exclusividade absoluta. Se Jesus como único Salvador já incomoda, imagina dizer, tudo o que existe, o que você conhece e não conhece, inclusive você, tudo o que existe, tem origem num ser que chamou a existência porque quis, com um propósito que ele determinou e um fim que ele já estabeleceu. Afirmar Deus como Criador de tudo soa como uma ofensa para a humanidade rebelde,
Porque é o lembrete de que o universo, como nós conhecemos, teve começo, terá fim e tem um Senhor. A narrativa da criação lembra essas três coisas. Tem começo, tem fim e tem Senhor. Pastor, mas a palavra Senhor nem apareceu em Gênesis 1, 1 e 2. Mas eu evoco então a pregação apostólica. O apóstolo Paulo, em Atos 17, chega em Atenas. Um ambiente muito similar ao nosso. Como assim similar? Um ambiente pagão, supersticioso e supostamente guiado pela razão e pela ciência. Se você perguntasse para um ateniense, ele não diria que ele é supersticioso. Ele diria que era um homem da razão, do conhecimento, da ciência. Você conhece gente assim, né? Mas na prática, eram supersticiosos, pagãos. E quando Paulo chega lá, o apóstolo Paulo não tem como apelar no início da sua pregação às categorias que ele usava, por exemplo, entre os judeus. Os judeus conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei, as promessas, os profetas. Então, quando pregava judeus, Paulo podia trabalhar com essas categorias. Mas quando ele está em Atenas, qual é a categoria que ele tem que usar? Criação. Versos 23 a 25 de Atos 17 apenas. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este, que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Olha o resumo da pregação. Obviamente aqui não tem toda a pregação do Paulo, né? Mas o resumo, os pontos principais. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se você continuar na pregação de Atos 17, talvez seja a mesma conclusão que eu cheguei. Paulo está pregando Gênesis. Ele só não leu o texto. Porque se ele falasse para ler Gênesis, eles não tinham Bíblia, nem rolo, nem nada. Eles não sabiam como encontrar isso. Paulo está de memória, pregando Gênesis. Está dizendo, vocês querem conhecer sobre esse Deus desconhecido? Vamos começar do começo. Vamos para a origem, então. Ele é o Criador de tudo. Ele não habita em templos humanos, ele não precisa da gente, porque ele é supremo. E olha a conclusão que ele chega. Ele é Senhor. A narrativa da criação, da defesa da igreja, de que o universo que existe é a obra da criação de Deus, lembra o mundo à nossa volta e a nós mesmos, que teve começo, tem fim e tem um Senhor. Paulo estava falando de um Deus específico que os atenienses desconheciam, mas que é o único verdadeiro e é criador. E só depois disso ele pôde conduzir seus ouvintes aos fundamentos bíblicos e anunciar o Evangelho. E é por isso que nós precisamos tanto do livro de Gênesis. Porque nós, normalmente, em nossas conversas, diálogos, evangelizando e defendendo a nossa fé, nós não estamos lidando com pessoas que têm categorias bíblicas, normalmente. O nosso mundo se assemelha muito ao mundo pagão do primeiro século. Eu sei que nós vivemos num país que tem raízes cristãs católicas. É verdade no sentido das lembranças ou das tradições, mas não é verdade no sentido das categorias. Da categoria de pensar, de entender e de ser levado a refletir sobre o Evangelho. Por isso nós precisamos tanto do livro de Gênesis, porque a gente tem que começar do começo. A gente tem que começar estabelecendo, quando a gente fala de mundo, a gente está falando de quê? Quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de quê? É da base, é do beabá, como nós diríamos. Há muitas questões, meus irmãos, que inquietam o coração humano. Não só o nosso, como as pessoas que nos cercam. E na busca por sentido e propósito, nós tentamos explicar o mundo à nossa volta para que a nossa própria vida tenha sentido, a nossa existência tenha sentido. É interessante perceber porque todo sistema filosófico, ou toda cosmovisão, ou qualquer tentativa de explicar a realidade que a gente vive, via de regra, tem que responder pelo menos 3 perguntas. Quais são as perguntas que qualquer pessoa pensando profundamente sobre o mundo tem que responder? De onde nós viemos? Por que as coisas são como são? Ou se ela for uma pessoa mais atenta, né? Por que as coisas deram errado, né? O que há de errado com o mundo? E para onde nós vamos? Qualquer pessoa pensando sobre a sua existência de forma sincera e profunda teria que tentar responder essas 3 perguntas que qualquer sistema filosófico no mundo tenta responder. Nós, como filhos de Deus pela graça,
precisamos do livro de Gênesis, e especialmente da narrativa da criação, como uma obra de Deus, para começar a responder essas perguntas. Sem essa narrativa, não é possível responder essas questões. O caminho para chegar ao Evangelho começa na criação. É interessante porque Jesus também é apresentado como estando num princípio, não é verdade? Você deve se lembrar de João 1:3, onde João, evangelista, começa assim o seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Essa descrição de João só faz sentido por causa de Gênesis. Dizer que Jesus estava no começo, no princípio de tudo, para depois apresentá-lo no mesmo evangelho, como morrendo, como ressuscitando, para salvar pecadores, só faz sentido, porque teve um outro princípio antes desse princípio, descrito, não no tempo, porque Jesus estava no mesmo tempo que o próprio Deus, Pai e o Espírito, mas na descrição das Escrituras, na narrativa bíblica, só faz sentido falar do evangelho, porque tem começo com Deus crendo tudo. Concluímos, então, 3 pontos finais, os 3 últimos. Deus criou todas as coisas do nada. Isso significa, entre outras coisas, primeiro, que Ele é digno de todo louvor como reconhecimento da sua obra. Deus é digno de todo louvor como reconhecimento da sua obra. E o problema do pecado, nós veremos daqui a algumas semanas no capítulo 3, é justamente isso, é que o pecado cega a raça humana para dar a Deus o que lhe é devido. O pecado cega. Mas Deus é digno de ser louvado, só Ele, porque Ele criou tudo do nada. Segundo, Ele tem autoridade para determinar como tudo funciona. E Ele fez assim, criando leis que regem a sua própria criação. Newton, por exemplo, Isaac Newton, que é conhecido hoje pelas chamadas leis de Newton. Newton nunca chamou essas leis de sendo sua, pelo contrário. Na sua pesquisa ele disse que estava buscando as leis que o Criador imprimiu no universo. O texto favorito de Newton era, sabe qual? Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Newton dizia que estava procurando no universo as leis que o Criador colocou lá. Ele tem autoridade para determinar. Algumas leis nós sabemos que se descumprir vai dar problema, né? A lei da gravidade, por exemplo. Esses dias alguém falava comigo que um conhecido não acredita na lei da gravidade. Eu falei, mas essa é a mais fácil de ensinar. Essa é a mais fácil. É só subir no alto aqui e pular. Essa, quando ela é quebrada, a consequência é imediata. Mas não se engane, todas as leis que o Criador estabeleceu na criação, quando quebradas, têm consequências. Algumas imediatas, como a gravidade. Outras demoradas, mas terão consequências. E Ele tem autoridade para tal. Porque Ele é o Criador de tudo. Nada existiria sem Ele. E por fim, a terceira e última. Você e eu, todos os seres humanos, nós devemos prestar contas ao Criador sobre tudo que fazemos e somos. E esse talvez seja o ponto crucial e central. Porque a narrativa de criação em Gênesis, como vemos hoje o seu prólogo e veremos a fundo nas próximas semanas, muitas vezes é resistida. Porque ela nos lembra que há alguém a quem prestamos conta. Nós temos que prestar conta. E dizer para nós, como pecadores, mesmo nós, pecadores redimidos, isso já é um incômodo. Olha, você vai prestar contas das coisas que você faz, que você não faz, que você fala, deixa de falar. Tem que prestar contas. Porque o Deus, o Senhor do Universo, assim estabeleceu, e nós somos devedores a Ele. Mas nós confiamos que esse mesmo Deus estabeleceu o caminho para a prestação de contas por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo, o Filho que estava no começo. Por isso essa mensagem é importante, mas ela não provoca temor mais no povo de Deus, no sentido de medo. Por quê? Porque prestamos contas não em nós, porque nós não temos como prestar essas contas. A conta não vai fechar. Prestamos contas em Jesus Cristo, no Filho, confiados nele, arrependidos e confiados nele. Mas todo ser humano prestará contas ao Criador, porque Ele é a origem de tudo, Ele deu um sentido e um fim para tudo, e Ele é Senhor de tudo. Vamos orar? Pai bendito, que a Tua palavra, que nós lemos, na qual meditamos por esse tempo, possa
guiar não só a nossa mente, mas todo o nosso ser. Apesar das limitações, tanto minha em falar, como a nossa em ouvir, dependemos do Teu Espírito para trazer clareza naquilo que lemos e ouvimos da Tua Palavra. Pai, Senhor, porque muitas vezes afirmamos com nossos lábios que cremos no Senhor como Criador, cantamos como cantamos hoje, que tudo foi criado pelas Tuas mãos. Oh, Pai, mas tantas vezes vivemos ignorando ou indiferente a essas verdades. Começando pelo Teu povo, ó Pai, nos lembra, Senhor, da importância de não só saber, mas de crer na criação como fruto das Tuas mãos. Para que haja temor no nosso coração, para que haja um senso de maravilha diante do Teu poder, da imensidão do Seu ser, para que haja confiança no Senhor, como capaz de agir e intervir sempre que desejar. Ó Pai, para aqueles que, porventura, muito mais do que duvidar da criação, como escrita na Bíblia, duvidam até que é possível ter comunhão, ter um relacionamento contigo. Que a descrição da sua obra criadora promova, Senhor, a devida reflexão e o quebrantamento, para que a boa nova do Evangelho possa entrar. Pai, nos lembre, Senhor, que a criação é o prelúdio da redenção. Fomos salvos em Jesus Cristo, porque houve começo, porque houve um princípio, onde o Senhor criou e estabeleceu todas as coisas conforme a Tua vontade. Por isso, Senhor, essa manhã, somos gratos, Te louvamos e pedimos que a Tua palavra permaneça conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.